Pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Direto dos Estados Unidos, Glenn Greenwald expõe ordem secreta de censura de Moraes. A situação está se complicando para o ministro Alexandre de Moraes. Parece cada vez mais claro o quanto o magistrado agiu contra os ditames da nossa Constituição Federal. Em uma reportagem exclusiva, o jornalista americano Glenn Greenwald revela detalhes chocantes de uma ação de Moraes. Nesta ação, contas em várias plataformas, incluindo Twitter, Facebook, Instagram e Rumble, são banidas sem justificativas prévias. Greenwald alerta para os perigos dessa prática, que atinge os direitos fundamentais da liberdade de expressão no Brasil. Assista ao vídeo para entender as acusações desta questão crucial para a democracia. At the top, you can see it on the screen. It notes the investigation number of the case from the federal district, which is where the court is situated in Brazil. You see there the name of the judge, Minister Alexandre de Moraes. He's one of the members of the Brazilian Supreme Court, and then author, prosecutor, investigator, and lawyer. It all says under legal secret. So not even the names of the people who brought this action, who are the lawyers involved, everything is completely secret upon his order, including the contents of the order itself. Now, it's addressed to 6 different companies. Facebook, and specifically Facebook's company that is Brazilian in nature that operates Facebook in Brazil. That's number 1. Number 2, Rumble, which is the platform on which this show is aired and is currently airing exclusively. The third is Telegram, which is the service that is designed to ensure not only anonymity, but also to protect people's free speech rights from the attempt by authoritarian governments and authoritarian censors to silence them. The fourth is TikTok, the fifth is Twitter, and the 6th is YouTube. So 6 different companies, none of which is Brazilian other than the Brazilian version of Facebook. These are all foreign social media companies, and at least in the case of Rumble, Rumble has no ties to Brazil at all. It has no office in Brazil. It has no marketing campaigns that are aimed at Brazilians. Brazilians are allowed, like everyone else in the world, to join Rumble if they wish. There's a Brazilian program in particular from a very popular podcast host who became the topic of this order, but Rumble doesn't exist in Brazil. It has no bank accounts in Brazil. It has no physical offices in Brazil, and yet this order purports to compel not just Rumble, but all of these other companies to obey the censorship order of a single Brazilian judge. So he's not only acting as censor of Brazil, but apparently of the entire world. The order reads, Mr. Director, it's a loose translation, quote, this is the judge in his order. I hereby communicate to you that the following decision was made in the judicial action, the details of which remain under legal secret for immediate compliance. And you see there, immediate is in all capital letters, which is how it appears in the order itself. So we're not only ordering you to do this and keep it secret, but we're ordering you to comply immediately in the following terms. And here's what the order says, quote, considering the following facts, I hereby determine the expedition of legal communications to the companies Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter, and YouTube, so that within the deadline of 2 hours, he's given them 2 hours to obey, proceed with the blocking of the channels, accounts, and profiles listed below under the sanction of a daily fine of 100,000 Brazilian reais, which is roughly the equivalent of $20,000 a day, and the providing to the Supreme Court of the registration data associated with those accounts, as well as the maintenance of the contents. So the order directs these 6 companies to do 3 things. Number 1, immediately or generously within 2 hours, completely ban not specific posts that have been deemed illegal, but to ban the entire account, to prohibit all of these individuals from speaking on these platforms, whether or not they have violated the platform's rules themselves. That's the first command.
immediately ban all of these individuals from being able to speak on your platform, whether you want to or not. Number two, provide to us all of the data associated with these accounts. Whatever information they provided to you, their address, their telephone number, their legal name, everything about them, we demand that you turn over to us. And then number three, we require you to preserve the content of all of these accounts, to keep them, not allow them to be deleted. Even if the people want them deleted, you are required to preserve them all. And then, of course, embedded in that is a fourth command, which is, you may think this is really repressive, you may disagree vehemently with the order we're giving you, but you are nonetheless prohibited from disclosing publicly what we've demanded you to do. So presumably, if they obey the order and remove all of these people, some of whom are elected members of Congress in Brazil, others of whom are journalists and commentators and activists, if those people come and say, why did you just destroy my livelihood? Why did you just take down my page? Presumably, they're not allowed to say it's because we were ordered to by Judge de Moraes. They're required to maintain complete secrecy about the censorship order itself. Now, here then come the list of all the accounts that each social media company is compelled to immediately ban. So under Facebook, here you see the second item is the Facebook page of a Brazilian politician named Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira is a 26-year-old Brazilian who's a supporter of President Jair Bolsonaro. He became a popular social media star on both YouTube and TikTok and Facebook, and he converted that popularity into a successful run for Congress. He was just elected at the age of 26 to the Brazilian Congress. Obviously, he was elected by the Brazilian people who chose him as the person they want representing him in the democratic bodies of Brazil. Not only was Nicolas Ferreira someone with whom I have not just disagreements, but I can't think of a single matter on which I agree with Nicolas Ferreira, other than perhaps the evil of censorship. But not only did he win in his campaign, he received 1.4 million votes. 1.4 million Brazilians in his state voted for him to represent them in Congress, which happened to be, by a good margin, the greatest number of people, the highest vote total any congressional candidate in Brazil received this year. There are tens of thousands of people who run for Congress across Brazil, each trying to represent their state in order to become a member of Congress. And of these tens of thousands of people who ran, this one individual, Nicolas Ferreira, received the most votes of any other candidate in Brazil on the left or the right. And now, by order of the Supreme Court, despite no trial, presumably not having been notified of any of this, just like a person whom we're about to interview, despite being part of this order, was never notified. He is now banned from appearing on essentially all social media sites that have any audience by an order of a single Supreme Court justice who was elected by nobody. Javier Milei oferece ajuda a Musk no embate com Moraes e STF. Imprensa argentina descreveu o encontro entre o presidente e o empresário como amor à primeira vista. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse ao empresário Elon Musk durante um encontro dos dois nesta sexta-feira 12 que daria a ajuda que precisasse na crise entre o magnata e o Supremo Tribunal Federal do Brasil, por causa do banimento da rede social X. Segundo o embaixador argentino nos Estados Unidos, afirmou ao jornal Clarín, o encontro dos dois foi amor à primeira vista, e pautado por temas como liberalismo econômico. O embate entre o empresário e o STF aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes incluí-lo no inquérito das milícias digitais, por suposta obstrução da justiça. Musk afirma que o ministro está promovendo censura no Brasil e ameaçou não mais cumprir medidas judiciais que restringam o acesso a perfis da rede social por considerar que as ordens violam as leis brasileiras. E Moraes deu tiro no pé ao abrir investigação contra Elon Musk. Deltan Dallagnol expõe as ilegalidades do ministro. Assim, Guilherme, ele não podia. Ele fez, mas ele não podia. Afinal de contas, Alexandre de Moraes tem feito muita coisa que ele não pode.
Se ele abrisse o Código de Processo Penal, no artigo 3º-A, inserido em 2019, ele veria que é proibido ao juiz a iniciativa nas investigações. Essa é uma decorrência de um princípio constitucional da inércia do Poder Judiciário. Muitas pessoas já liam essa proibição como decorrente da própria Constituição Federal Brasileira. Mas aí, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai e ele faz exatamente o oposto dessa regra legal. Ele faz aquilo que essa regra legal proíbe, que é o juiz ter iniciativa numa investigação. E ele determina a inclusão de Elon Musk na investigação. Vamos analisar o que está acontecendo, e para você entender o que está acontecendo, nesse caso Elon Musk, a gente tem que olhar esse caso, essa história em 3 atos, ou vamos dizer assim, 3 partes da história. Em primeiro lugar, o Twitter Files revelou a censura sobre a liberdade de expressão implementada pelo ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Esse é o primeiro ato. O Twitter Files revela aí uma série de ilegalidades. A gente poderia detalhar esse primeiro ato e mostrar quais são as ilegalidades. Depois a gente pode fazer um zoom in em qualquer um desses pontos, mas eu quero fazer um zoom out, eu quero mostrar a floresta para vocês e mostrar o contexto para vocês entenderem, num voo de condor, o que está acontecendo. O primeiro ponto é, Twitter Files revela uma série de abusos contra a liberdade de expressão no Brasil. Segundo ato, segunda parte da história, o Elon Musk reage com uma série de declarações, dizendo que a censura no Brasil não tem paralelo com o que acontece no mundo, chamando Alexandre de Moraes de ditador, e ele promete levantar o sigilo de tudo. A gota d'água para ele fazer isso foi a ordem judicial para que as ordens de censura judiciais fossem implementadas, mas de modo disfarçado, de termos de serviço do Twitter, ou seja, Alexandre de Moraes queria praticar censura e botar a censura na conta do Twitter, na conta da plataforma. Essa foi a gota d'água para que Elon Musk trouxesse tudo à tona. Aí você tem o terceiro ato. Então a gente teve o primeiro ato, que é os Twitter Files, os arquivos do Twitter revelam as ilegalidades de Alexandre de Moraes. Segundo ato, a segunda parte da história, Elon Musk reage, não só por meio de uma série de declarações, mas por meio de ordens à sua empresa para que se traga à tona as ilegalidades praticadas pelo judiciário. O que ainda está para acontecer, viu? Porque ele disse que ele só vai implementar isso ao fim e ao cabo, só vai trazer todas as decisões à tona, todos os papéis à tona, a hora que ele colocar os funcionários do Twitter em segurança. E aí você tem o terceiro ato, a terceira parte da história. A terceira parte da história é o contra-ataque de Alexandre de Moraes contra Elon Musk. Ele contra-ataca e emite uma decisão de apenas 7 páginas. E nessa decisão de apenas 7 páginas, ele consegue cometer 6 ilegalidades. É quase uma ilegalidade por página. Uma dessas ilegalidades é justamente essa sobre a qual você me perguntou, Guilherme, que é a ilegalidade dele ter mandado instaurar a investigação quando a lei proíbe um juiz de fazer isso. Mas vamos lembrar que os ministros do Supremo estão acima da lei. Ô, Dilton, estão acima da lei mesmo? Claro que não. Eu estou falando que o fato mostra que ele está acima da lei. Mas no direito, se direito valesse, se a Constituição valesse, eles estariam debaixo da lei, evidentemente. Então, nessa decisão de 7 páginas, meras 7 páginas, elas contêm 6 grandes ilegalidades. Quase que as ilegalidades não cabem nas páginas da decisão. E eu mencionei essas 6 ilegalidades no meu artigo desta semana para a Gazeta do Povo. E quem segue a Gazeta do Povo, quem acompanha a gente aqui, quem assina apoiando esse jornalismo, apoiando, se somando a nossa voz, assinando a Gazeta, tem acesso ao meu artigo dessa semana que está lá. E aí, esses 3 atos que eu mencionei, que são as 3 partes da história que aconteceram até agora, tem uma repercussão política dos 2 lados, na direita e na esquerda. A esquerda, a repercussão política na esquerda é qual? A esquerda, a partir disso, quer avançar o projeto da censura. Quer censurar de vez as redes sociais. Eles querem fazer isso de modo direto, avançando o projeto de censura, como o Pacheco disse, que é inevitável tratar da censura, ou como eles dizem, da regulação das redes sociais, ou ainda de modo disfarçado, como fez o Lira, chefe de outro poder, mais esperto. O Lira arquivou o projeto da censura original e formou uma nova comissão para que ele vá para frente. Tem gente que comemorou isso na direita. Gente, isso é só uma estratégia. É como quando, em 2016, o Congresso enterrou o projeto das 10 medidas contra a corrupção e, junto, enterrou um projeto de lei de abuso de autoridade, que queria avançar sobre autoridades que combatem a corrupção. Naquela época, a gente pensou em comemorar
que não tinha ido à frente o projeto contra supostos abusos de autoridade. Aí o Mendes Tame, que era um líder da bancada anticorrupção, ele virou para mim e disse: Deltan, não se iluda, essa é uma retirada estratégica, na política aqui não tem derrota. Os caras fazem uma retirada estratégica e quando você menos esperar eles vão trazer isso de volta. E é o que aconteceu. Esperaram o momento oportuno, em 2019, veio de volta a lei de abuso de autoridade, colocando uma espada de Damocles sobre a cabeça dos juízes, promotores e investigadores que atuam contra pessoas poderosas no Brasil. E agora, o que a gente viu foi uma retirada estratégica do Lira em relação ao projeto da censura, formando uma nova comissão. Mas não se iludam, o projeto da censura vai vir ou por meio de um novo projeto dessa comissão, ou por meio do novo Código Civil, em que já estão inserindo essas regras da censura no novo Código Civil, seja por meio da resolução eleitoral que o próprio TSE aprovou, inserindo uma série de regras do projeto da censura e aprovando, atropelando o parlamento e sem sequer passar pelo Congresso Nacional. Com a ressalva de que essas regras de censura eleitorais estão restritas ao período eleitoral. É a única diferença, mas eles trouxeram lá regras do projeto da censura. Então essa é a reação da esquerda. A repercussão política na esquerda é: vamos avançar o projeto da censura. E na direita, Deltan? Bom, a direita ela tem aí 3 tarefas para levar adiante. A primeira tarefa é barrar a censura. Barrar o avanço do projeto da censura, seja a forma que ele adote. A segunda tarefa da direita é promover uma CPI de abuso de autoridade, que já conseguiu assinaturas suficientes na Câmara aí, porque é que não foi instalada. Por que é que Lira está sentado em cima das mais de 170 assinaturas suficientes e, segundo o próprio Supremo, mais que suficientes, que são determinantes para se instalar uma CPI? Por que é que Lira está sentado sobre isso? Será que é porque o ministro Gilmar Mendes sentou em cima das suas investigações e processos? Ou é uma grande coincidência o fato de que o ministro Gilmar Mendes arquivou e colocou sigilo sobre o arquivamento, sobre as investigações de Arthur Lira, invocando a regra do foro privilegiado? Veja como a regra do foro privilegiado é usada como uma carta, como um coringa na mesa pelo Supremo Tribunal Federal. Disse que as investigações que envolviam Lira não podiam ter começado na primeira instância. Gente, os promotores, a polícia seguiu a regra do jogo, chegou lá no Supremo, aí eles dizem o que querem, ele arquivou e não permitiu nem que fosse para a turma para ser avaliado pela turma. Ele disse que aquilo era matéria de entendimento pacificado. Eu achava que ia levar para a turma e ia passar vergonha. Mas não, arquivou, matar no peito e arquivou o processo do chefe do parlamento na Câmara dos Deputados. E a terceira tarefa da direita, para além de barrar a censura, para além de promover a CPI de abuso de autoridade, é promover o impeachment dos ministros que violam as regras legais. E um dos pontos da reação da direita, uma das estratégias, um dos pontos de voz da reação da direita foi a audiência pública que foi realizada no Senado ontem, na quinta-feira, com os jornalistas Michael Schellenberger, alguém me corrija se eu estiver falando Michael errado, se for Michael Schellenberger, e Davi Agape. E no slide que eles mostraram, eles expuseram 9 situações de censura no Brasil que vale a pena mencionar. Mas eu já falei muito e na minha próxima abordagem a gente quer falar e discutir, é importante discutir as situações de censura que foram mostradas para mostrar que existe um ambiente de censura mais amplo até do que os Twitter Files que existe hoje no Brasil. E nós estamos numa situação em que a gente precisa lutar e defender as nossas liberdades. E Rogério Marinho aciona a PGR por investigação de Twitter Files. Senador apontou suposta prática de ilícitos de autoridades públicas brasileiras relacionadas à violação da liberdade de expressão. O senador Rogério Marinho apresentou à Procuradoria-Geral da República, nesta quinta-feira 11, um pedido para que o órgão apure a suposta prática de ilícitos de autoridades públicas brasileiras relacionadas à violação da liberdade de expressão. A solicitação foi feita com base no Twitter Files, conteúdo divulgado pelo jornalista americano Michael Schellenberg. A PGR, Marinho relatou que as informações divulgadas pelo comunicador americano apontam que o Tribunal Superior Eleitoral, sem base legal, teria feito exigências de censura para impedir que cidadãos comentassem sobre políticas e procedimentos eleitorais. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.